meu cliente ele entra, só deixa para banho e vai embora. Meu cliente vem, ele só compra ração e vai embora. A partir do momento que você tem ali a ideia do seu ticket médio, você vai começar a bolar estratégias para aumentar esse ticket médio. E vai ficar muito mais fácil para você. Por quê? Todo mundo quando pensa numa estratégia, pensa no quê? Ah, é promoção, vou dar desconto. Se o movimento tá fraco, posso fazer um stories dando desconto? Não adianta você ficar dando desconto, porque isso só vai resolver coisas a curto prazo e provavelmente quase não vai ter resultado. Toda ação, ela requer o quê? Um tempo, requer uma estratégia, requer uma antecipação. A partir do momento que você só joga assim no ar e ainda depende do Instagram entregar para as pessoas que você está tendo uma promoção, é muito solto, né? E você depender disso para você conseguir, enfim, atingir o faturamento que você deseja é pior ainda. Portanto, a partir do momento que você começa a pensar no seu ticket médio, você vai começar a pensar em algumas estratégias para você aumentar. Por isso que vocês precisam do histórico. Amanda, eu não tenho ainda. Eu abri faz uma semana. Já posso calcular em uma semana quanto que é o meu ticket médio? Já calcula dentro de uma semana, só para você ter uma ideia como foi. Dentro do nosso mercado, eu gosto de calcular por mês, para que você comece a pensar em algumas estratégias. Então, pensa o seguinte, vamos imaginar que o ticket médio do seu cliente deu aí na sua loja R$90, ok? Deu aí R$90, o ticket médio do seu cliente. A partir do momento que você sabe que cada cliente que entra ali, em média, ele gasta R$90 e você quer aumentar para 120, você fala, eu quero aumentar para 120. Esse ticket médio de R$90 tá baixo, eu quero começar aumentando para 120. Eu sempre gosto de pensar quando a gente está elaborando metas, quando a gente está elaborando projeções de vendas, quando a gente está elaborando, enfim, a gente aumentar, né, alguma coisa. Eu sempre gosto de fazer, não sei porquê, tá, gente? Eu não vi isso em nenhum lugar, é uma coisa minha. Eu gosto sempre de colocar 10% a mais num primeiro momento. Um empurrãozinho assim para você conseguir aquele primeiro desafio, para aquilo te dar um gás. Então vamos imaginar que deu R$90 aí o ticket médio do seu cliente. Se você for seguir a minha regra, a regra que eu inventei, vai ter que aumentar de 90 para 99. Você vai aumentar R$9, ok? A partir disso, a gente vai pensar em algumas estratégias para aumentar. Primeiro ponto fundamental. Quando a gente está falando de ticket médio, você começa a ter um indicador importantíssimo que é o quê? O comportamento do seu cliente. Como que o seu cliente se comporta? Se cada cliente seu entra na sua loja e ele gasta R$90, então isso significa que provavelmente ele dá em torno de um banho, e ele deve dar um banho, deve fazer mais ou menos uma tosa, ou ele deve comprar algum petisquinho, alguma coisa, né? E claro que você pode, junto com o ticket médio, porque não é só isso que você deve analisar, qual é o seu produto mais vendido, qual é o seu serviço mais vendido, para que você comece a entender o comportamento do seu cliente. Então, ele provavelmente ele entra, ele faz um banho, ele deve fazer alguma coisa específica, como uma tosa, ou ele deve dar banho e comprar ração. É mais ou menos isso que o meu cliente faz, então ok. Agora que eu percebo que o meu cliente tem esse tipo de comportamento, como que eu vou fazer para aumentar? O que eu posso fazer o meu cliente gastar mais? E claro, gente, quando eu tô falando gastar mais, não é empurrar, não é enganar, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando aqui para vocês com pessoas adultas, então não tem problema nenhum a gente ser bem abertos. Então, quando eu falo gastar mais, é você sim ter ações, estratégias para estimular a venda, né? Quantas vezes vocês não entram numa loja querendo comprar uma caneta e vocês saem de lá com um álbum, sei lá, com um planner, com um monte com cores coloridas de canetas, com post-it, mulherada aí que entra em papelaria vai me entender, né? Mas por quê? Porque tiveram estratégias ali de vendas para que você começasse a gastar mais, né? Então a mesma coisa a gente vai fazer isso no pet shop. Você começa a entender o comportamento de compra dele. Então, perceba que ponto você pode fazer com que ele gaste mais. Então vamos lá, se todo mundo leva para banho, todo mundo que traz aqui o cachorro para banho, provavelmente ele teria interesse numa escovação de dente do cachorro, não teria? Você oferece escovação de dente para o seu cliente? Você oferece uma tosa higiênica com frequência? Sabe por quê? A tosa higiênica, principalmente em cães de subpelo, que elas têm que ser feitas com tesoura e não pode ser feita à máquina de maneira alguma, a tosa higiênica na tesoura ela dura muito menos, porque a máquina ela vai e passa bem rente à pele. A tesoura a gente vai cortar o que dá, então logo dentro de 15 dias já vai estar na hora de fazer de novo. Só que
Se você deixar na mão do cliente, provavelmente ele só vai lembrar de pedir a tosa higiênica a hora que já tá cheio de cocô grudado no bumbum do cachorro, né? A hora que já tá um estado assim muito visível. Se você faz todo esse controle, e claro, você vai explicar isso para o seu cliente, olha, já está na hora de fazer de novo, já dá para fazer, vamos manter para que mantenha sempre limpinho, baixinho, né? Dependendo do comportamento do seu cliente, ele vai se interessar por isso. Só que se você não fizer esse controle, se você não fizer essa estratégia, você só vai depender do cliente pedir alguma coisa. Enquanto você pode simplesmente criar ações aí dentro para você vender mais, aumentar o seu ticket médio. Então, escovação de dente, tosse higiênica com uma frequência maior, hidratação, banho tonalizante, desembolo, processo de retirada de pelos mortos. Quando a gente está falando dentro do nosso banho tosse, a gente tem uma série de serviços aí que a gente pode oferecer junto. Ou seja, essa primeira estratégia que eu estou compartilhando com vocês é vocês entenderem o comportamento aqui de compra. Tipo, qual que é o serviço que eu mais vendo? Qual que é o produto que eu mais vendo? O serviço que eu mais vendo é banho. Então, se você vende mais banho, que provavelmente acontece isso muito dentro do pet shop, quais são os serviços complementares que você vai oferecer a mais para o seu cliente? E que estratégia você vai fazer para oferecer? Porque as pessoas ficam esperando o cliente pedir. Se você não tem estratégia dentro do seu negócio, se você não tem processo, passa. E quando passa, simplesmente vai. Exemplo. Mulheres, né? Vamos fazer aqui de novo a nossa brincadeirinha aqui de analogia para que vocês entendam. Tem gente que já tem o hábito de fazer a mão e o pé toda semana, e na manicure toda semana. Se você não tiver, por exemplo, um horário fixo e você espera para marcar a sua unha, você espera para estar ruim, provavelmente você não vai toda semana fazer a mão. Você esquece, quando você vê, já deu uma semana, já deu tempo, já passou, rotina já foi, tá uma loucura. E aí você acaba indo a cada 15 dias, acaba indo a cada 10 dias, às vezes uma vez por mês, porque a sua rotina é muito, muito doida. Agora, se você tivesse alguém te ligando, oi fulana, tudo bem? Vamos agendar o seu horário essa semana? Oi ciclana, tudo bem? Vamos marcar tal horário, enfim, com você tal dia, você pode? Provavelmente isso iria fazer com que você fosse com uma frequência maior, né? No salão, manicure e tudo mais. Isso é fato. E a mesma coisa, a gente vai usar essa estratégia, a mesma coisa dentro do pet shop. Se você esperar cliente te pedir as coisas, porque os clientes, os seus clientes, eles também têm a rotina louca, eles também têm um monte de coisa acontecendo. Então, assim, se conseguir lembrar do banho, se ele tiver um horário fixo, né, ele conseguir levar no banho, já tá ótimo. Depois que pega, que lembra que queria tosse higiênica, que queria fazer... Gente, isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Várias vezes, né, eu tenho o dia certo lá que o pessoal vai buscar as minhas cachorras em casa, os meus cachorros. Aí, às vezes eu chego em casa e falo, putz, esqueci de pedir para fazer tal coisa, queria fazer uma hidratação, queria fazer uma tosa, deixa pra semana que vem. Eu que tô dentro do pet shop todo dia, isso acontece comigo. Isso que eu tô lá, eu vejo elas tomando banho, né? Vocês imaginem só com um cliente que não tá lá, entendeu? Um cliente que não tá ali, ele deixa o jogo do pet shop dele e acabou o mundo dele, ele zerou, ele vai resolver a vida dele. Portanto, se a gente não começar a criar estratégias, ações, isso realmente vai passando. Então, comece a analisar o comportamento de compra do seu cliente, o que você pode oferecer a mais e como isso vai ser feito, né? Quais são os serviços complementares para que você comece a criar gatilhos para que esses clientes são serviços que eles vão usar, serviços complementares, serviços que quem compra isso tem interesse nisso, né? Isso acontece muito em site. Você que tá comprando o site, você está comprando no site, você está vendo lá, por exemplo, um tênis. Aí tem assim, clientes que se interessaram por este produto também levaram meia, sei lá, um cadarço especial, uma palmilha especial, entendeu? Então isso acontece muito dentro do ambiente virtual, né? Então dentro da nossa loja física pode acontecer da mesma forma, é só a gente ter estratégias.